pessoal, sejam novamente bem-vindos, aqui é o Comics Code. Vamos então aqui para o nosso segundo vídeo dessa série aqui, que a gente vai estar falando sobre autenticação stateless e stateful, tá? Vou deixar aqui o link do primeiro vídeo, tá? Então a gente falou ali sobre o que é a diferença de... o que significa, né, stateless e stateful, e a gente comentou sobre a autentificação stateless. Agora vamos falar aqui sobre a stateful, né? A gente já viu lá no conceito que o stateful, então, ele é basicamente quando a gente tem um recurso que depende de algo previamente existente para conseguir funcionar. Então, assim, a gente depende de um estado. A gente sempre vai precisar verificar como que uma informação existe, ou como está o estado de existência dela para conseguir tomar uma decisão ou realizar algum tipo de tarefa. Coisa que a gente não tem numa arquitetura stateless, né? Bom, vamos lá então. A autenticação stateful ela é comumente utilizada em muitas aplicações, tá? Especialmente para as que não exigem muita escalabilidade. O que significa isso? Já vamos comentar. A sessão com estado é criada no lado do back-end e ele é um ID de referência da sessão correspondente utilizado, que é enviada ao cliente, tá? Então o que significa isso? Por que não exige escalabilidade? A autentificação stateful consiste em um servidor de recursos, que a gente vai chamar de resource server. Ele vai receber ali as credenciais do usuário para gerar um token de acesso para validar ali, então, se ele está válido a acessar o sistema. Então, vamos lá, mandei login e senha, tá tudo certo, devolvi um token para ele, um token de acesso. Esse token de acesso, então, ele precisa ser validado nesse próprio sistema, tá? Esse sistema que gerou o token, ele também é responsável por validar o token. Essa validação, ela é única e exclusivamente pertencente a este serviço. Qualquer outro serviço que estiver presente na nossa comunicação, outros microserviços, outros sistemas, a gente precisa enviar um token para eles, né? Porque o nosso token ele vai sempre no header da nossa requisição. Manda a requisição, esse sistema aí que não tem nada a ver com a autenticação, ele precisa validar o token. Então, ele vai mandar a requisição, ele vai se comunicar com o nosso servidor aqui de recursos, que é o nosso servidor Alpha de autenticação, ele vai receber esse token, validar e devolver lá a resposta lá para o nosso outro servidor, que é de fato quem a gente queria acessar. Eu dei o exemplo do sistema de carros lá, né, no vídeo anterior, então eu fiz o login, agora eu vou bater num serviço ali que vai me trazer dados sobre marcas de carros. Então, nesse novo modelo, eu mandei a requisição para o sistema de marca de carros, ele vai mandar a requisição lá para o nosso serviço de autenticação, aí sim ele vai validar, o nosso serviço vai falar, olha, tá válido ou não tá, e daí sim a gente vai conseguir, assim que o nosso serviço lá de carro receber a resposta da autenticação, aí sim ele vai devolver a nossa requisição, se vai poder visualizar as marcas do carro ou não. Tudo isso é feito através de um ID, que é a referência da sessão do usuário, beleza? Cada vez então que o cliente faz uma solicitação ao servidor, o servidor localiza a memória da sessão usando o ID de referência do cliente e encontra as informações de autenticação. Como eu falei para vocês aqui, o token, né, ele é basicamente um ID que a gente vai mandar para o nosso servidor de autenticação e ele vai buscar ali, conforme a estratégia que ele estiver utilizando para validar ou para guardar esse token de acesso. Esse modelo pode facilmente, você pode facilmente imaginar que se a memória da sessão for excluída do lado do back-end, o ID de referência da sessão que o cliente está segurando não terá mais sentido, bloqueando aí seu acesso. Então agora a gente vai começar a falar um pouco sobre revogar questões de controle de acesso, né? Bom, o que isso significa? Tudo isso que eu falei agora. Quando eu faço uma solicitação, o servidor de autenticação ele vai gerar um token aleatório, então o token aqui ele não tem mais sentido, igual a gente tem lá no JWT na aula anterior. O token aqui ele é basicamente qualquer valor aleatório numérico, tá? E esse valor numérico eu tenho que guardar, assim que eu gerei, então, olha, eu mandei login e senha, o servidor falou, beleza, tá ok, vou te dar aqui um token e você vai precisar desse cara para acessar os recursos. Eu vou guardar esse token aqui, então, eu posso utilizar um banco de dados, você pode utilizar um banco de dados SQL, que não é muito recomendado, porque geralmente essas validações elas serão muito recorrentes, toda hora você tem que bater lá no teu banco, isso vai acabar causando um problema de performance. Você pode utilizar o Redis. O Redis, então, ele é um banco de dados NoSQL de chave e valor. Então você vai guardar o ID do token e para quem que pertence aquele token lá, no caso o ID do usuário. Ou então você pode guardar na própria memória da aplicação. Já vi várias aplicações que fazem isso, guardam um token na memória, mas assim, se for uma aplicação pequena, tá tudo bem, não tem problema algum. Agora, caso você tenha uma aplicação robusta, com muito acesso, muitos usuários, você vai ter problema de vazamento de memória em algum momento. E sobre essa questão aqui, olha, lembra que eu falei que o JWT, você tem um algoritmo que gera o JWT. Então, se você define lá, o tempo de expiração desse token é X. Então, sei lá, um dia. Se você não tiver nada que bloqueie o acesso daquele do JWT, a pessoa que tiver acesso a ele vai poder acessar os recursos do sistema até o tempo de expiração. Aqui não. Aqui o nosso token está sendo guardado pela aplicação, ele está sendo mantido pela aplicação. Então você pode sim, você define um tempo de expiração para o teu token, você pode fazer isso. Por exemplo, ó, gerei esse token, ele vai ter a expiração de 24 horas. Porém,
a qualquer momento que eu quiser, se eu remover esse token da memória ou do banco de dados, a pessoa vai tentar validar, não vai existir, e você vai falar para ela que ela não está autenticada. Então aqui você tem a facilidade de controlar o acesso, vai poder revogar ou garantir acesso a ela com facilidade. E beleza, quando a gente fala então de token, né? Se o outro token é um token JWT, qual que é o nome do token aqui nesse tipo de autenticação stateful? A gente chama de opaque token, ou token opaco, né? Os tokens de acesso opaco são basicamente um token em formato proprietário que não é possível acessar. Então, como eu falei para vocês, ele é uma string aleatória, ele é um ID, ele pode ser um conjunto numérico aleatório. Por favor, não gerem tokens com informações sensíveis, tipo assim, o token seu CPF é concatenado com o nome. Não faz isso, isso é muito perigoso. O teu token ele tem sempre aí que ser alguma coisa. Então a gente sempre recomenda, por exemplo, utilizar um UID. Ou então, se você quiser gerar um ID mais robusto com base em várias outras técnicas para geração de valores aleatórios, você pode, tá? Então, para validar um token opaco, o destinatário do token precisa chamar o servidor que emitiu o token através de uma chamada HTTP. Como funciona então o token opaco? Ele nada mais nada menos do que uma string simples que não possui significado legível e que não possui nenhuma maneira de obter os seus dados a partir de uma própria string. Por isso que o nome dele é opaco, tá? Ele não tem nada, ele é só um conjunto aleatório de número e letra e caracteres especiais, se você quiser. Ele pode ser entendido como um ID, geralmente, então, como eu falei para vocês, no formato UID. O usuário envia ao servidor de autenticação os seus dados de acesso e, caso estejam corretos, o servidor gera um ID de autenticação, o próprio token. Nesse ponto específico, tanto esse token opaco quanto o JWT são idênticos, tá? É uma maneira comum de autenticação. Mandou lá seus credenciais de acesso, é gerado um token. A diferença aqui é o que esse token significa e como que ele pode ser validado. É isso que vai determinar aqui a diferença de uma arquitetura stateless e stateful. Esse ID, então, ele é armazenado em alguma base de dados junto ao usuário dono do token. Então a gente vai, como eu falei para vocês, né? Você pode colocar uma tabela no seu banco de dados, sei lá, chamado user token, daí você vai, sei lá, gerei esse token agora, dou um insert lá, colocando esse token para esse user ID. Você pode. Mas, cara, você vai fazer isso no banco de dados, você já criou um relacionamento de tabela. Isso vai ficar muito complexo conforme for crescendo, porque você imagina que você tem, sei lá, 20 microserviços tendo que validar teu token, o tempo todo batendo nessa tabela. Você vai enfrentar problema de concorrência, problema de lock nessa tabela, de muito acesso, de performance. Então, por isso que a gente sempre recomendo a utilização do Redis, tá? Que é um banco de dados NoSQL ou NoSQL, que muita gente também fala. Ele é um banco de chave e valor, basicamente. É como se fosse um hash map distribuído. Mas também você pode utilizar um MongoDB, caso você não queira um Redis da vida. O MongoDB é um banco de dados NoSQL de documento. Você vai guardar um JSON lá representando qual que é o ID dele, que é o teu token, e os dados ali estão dentro daquele JSON. Pode ser também, tá? Esse ID ele é armazenado nessa base de dados, independente de qual seja, mas a gente sempre recomenda bases que sejam bem flexíveis e fáceis e rápidas, tá? Que não ficam dando lock, por exemplo, com utilização de transações. E na memória da aplicação, se você for fazer uma aplicação que você tem certeza absoluta que vai ser muito pequeno o uso, beleza, porque daí você não vai gastar aí com recurso externo, com servidor como o Redis e tal. E também caso você não tenha que se preocupar com escalabilidade a nível de, por exemplo, se você colocar num Kubernetes, você vai ter 3 réplicas rodando. Se você fizer isso na memória, cada réplica ele vai ter um token diferente. Então a pessoa vai ter que se autenticar mais de uma vez, se caso tem um load balancer. Então assim, utilizar token em memória eu só sugeriria para vocês em caso de, sei lá, estou num ambiente de desenvolvimento, não tenho réplicas rodando na minha aplicação, ou então eu não vou precisar porque eu preciso só fazer um sisteminha muito simples, muito pequeno, pouca gente vai estar usando, que é para alguma coisa muito simples, assim, que você não vai precisar ficar configurando recursos externos. Mas a gente sabe que geralmente não são esses os cenários que a gente vai estar trabalhando, né? Então a gente sempre vai estar trabalhando num sistema mais robusto, com bastante uso. Então, assim, coloca no Redis lá, faz bem essa tratativa de como recuperar esse token para proteger ele de maneira bem segura. Como eu falei aqui então para vocês, no próximo slide já tem falando sobre o Redis, tá? Que é o banco NoSQL chave-valor. Para cada requisição que o usuário fizer ao servidor, ele deve ser enviado o token no header da aplicação, assim como eu mostrei no exemplo lá com o token JWT. Mandei uma requisição, eu mando lá então um header de authorization com o token ali de acesso. O servidor então ele vai buscar o token no Redis ou em qualquer outra base de dados e ele vai verificar se aí então está vinculado, se está válido o tempo de acesso que você definiu, ou se você pode definir um token com expiração infinita, que nunca vai expirar, tá? Tranquilamente você pode fazer isso. Aqui, uma coisa da diferença do JWT para o token opaco é quando você vai implementar uma autenticação stateful com o token opaco, você pode configurar a lógica de validação desse token da maneira que você achar mais interessante, tá? Então você pode configurar várias coisas no token, você pode linkar ele com várias informações de usuário. É muito interessante o que você consegue fazer aqui. Por isso também que aqui você vai conseguir utilizar bastante controle de acessos.
Então, quais são as vantagens do uso de um token opaco? A lógica de implementação fica em apenas um local. Toda a lógica de autenticação da tua aplicação vai ficar só nessa aplicação. Então, caso você mude a chave de validação do token ou coisa do tipo, só essa aplicação vai sofrer a alteração. O que eu falei para vocês lá do nosso JWT, todo serviço vai ter que conseguir decodificar o token de alguma maneira. Ele vai precisar ter uma biblioteca para um serviço, uma service, uma classe, alguma coisa para ler aquele token e validar e também ter o registro daquela chave, né? Aqui não. Aqui a única coisa que o serviço precisa fazer é mandar uma requisição para cá. Mandou a requisição, está pronto. Então, assim, a lógica de implementação em apenas um local é um ponto positivo. Gestão e controle de acesso simplificado. Excelente para aplicações MVC monolíticas e processos internos, tá? Então, aplicações grandes, robustas, aquelas bem parrudas mesmo. É muito interessante a utilização desse tipo de token. Quando a gente fala de gestão e controle de acesso, com esse tipo de token, o token está salvo num banco de dados. Você consegue ver em tempo real quem que está logado, quem que não está, há quanto tempo essa pessoa está logada, o que ela está fazendo no sistema. Você consegue guardar todo tipo de informação que você quiser, porque isso já, na verdade, é uma implementação de código da tua aplicação, não um recurso externo, tá? Então, assim, você viu que alguém está fazendo alguma coisa errada, você quer tirar o acesso dela, você consegue facilmente se você configurar lá uma permissão para isso. Maior complexidade de tentativas de autenticação por fora da aplicação, tá? Então, assim, é um pouco mais complexo para você conseguir garantir um acesso de fora. E terceiros mal intencionados possuem maior dificuldade para encontrar brechas na segurança, porque ali o teu token, como eu falei para vocês, ele não significa nada. Então, só pelo token a pessoa não vai conseguir obter dados do teu sistema. Ela vai precisar ter o acesso ao sistema, ao servidor, aí sim ela talvez consiga pegar alguma informação sua. Então, a facilidade de controlar acessos é definida pelo pressuposto de que os dados do usuário estão em algum sistema de armazenamento, como Redis, MongoDB, sistemas de gerenciamento de banco de dados, que são SGBDs, né? E eles não estão codificados no token. Nesse modelo, o token ele é só um identificador. Isso eu acho que deu para ficar bem claro, né? Agora, quais são as desvantagens? Vamos lá. Pode ocorrer o estresse da API responsável por realizar a validação do token, dependendo do número de serviços que necessitam de validação. Então, assim, como eu falei para vocês, imagina que você tem uma aplicação robusta, que é um serviço e às vezes um ou outro que está se comunicando, beleza. Agora, você quer aplicar isso para uma arquitetura de microserviço, sei lá, uma arquitetura com 30, 40 microserviços? Cara, pensa o seguinte, você vai ter essa tua aplicação, todo microserviço a gente vai mandar um token no header, esse microserviço vai ter que fazer um client HTTP para essa aplicação para verificar se esse token que foi informado para ele está válido. A lógica de implementação de toda a segurança e autenticação não está nele. Não tem nada que faça com que... Ele não tem nada que ele consiga decodificar esse token para validar. Ele precisa perguntar isso para o serviço de autenticação. Então, se a gente tem vários microserviços ao mesmo tempo fazendo requisições o tempo todo para esse serviço, vai então ocorrer o estresse da tua API. Você vai ter que ter algumas práticas de réplicas, de processamento paralelo, de várias coisas assim para te auxiliar aí nesse processamento. Também vai ter uma falha no quesito de escalabilidade, que é exatamente por isso que eu falei para vocês. Quanto mais crescer o número de serviços, maior vai ser o estresse aqui dessa aplicação. E também a maior dificuldade é distribuir a autenticação entre os microserviços, que também advém aí da escalabilidade e do estresse da API. Em uma aplicação distribuída, se a API de autenticação cai, todos os serviços vão cair por tabela, né? O serviço certamente não vai cair, mas assim, vamos supor que a nossa aplicação de autenticação, nessa autenticação aqui, nesse tipo de arquitetura, nossa aplicação de autenticação caiu, tá fora. Qualquer microserviço que você precisar se comunicar passando um token de acesso, ele vai retornar para você um 401, que você não está autenticado. Ou ele vai retornar 500, ou ele vai retornar um 403, dependendo de como você vai configurar a resposta dessa requisição. Mas o problema você precisa dessa validação de token para acessar o recurso. Se a aplicação que valida o token caiu, você nunca vai conseguir acessar nenhum recurso, tá? Então todas as aplicações aí vão ficar indisponíveis até que essa aqui esteja up novamente. Lá no nosso exemplo do nosso arquitetura stateless, a gente tem o serviço que gera a autenticação, que gerou o nosso JWT, porém cada serviço separadamente vai ter lá implementado a lógica, ou vai chamar alguma biblioteca que você pode desenvolver só para fazer a validação desse token. Então, assim, gerei meu token, beleza, daqui a 1 minuto caiu aquela aplicação, eu consigo, com esse token gerado, eu consigo continuar tendo recursos dos outros microserviços, porque eles estão validando o token, eles não são stateful. Eles por conta própria conseguem validar esse token, porque quando a gente configurou ele, a gente falou, olha, você só vai validar token e essa aqui é a chave de validação. Então, chegou esse token aqui para você, usa essa chave, o próprio serviço fala, beleza, tá ok, eu posso te mostrar o recurso que você está pedindo.
E aqui a maior complexidade de implementação, pois exige, além da lógica de segurança e validação do token, um servidor de armazenamento de dados. No JWT, por exemplo, isso fica por conta do próprio algoritmo de codificação do JWT que vai definir tudo isso para você, tá? Essa lógica de você colocar a validação, a chave, toda essa parte de segurança, tempo de expiração do token, o JWT faz isso para você, é muito fácil, é tudo via configuração. Aqui no nosso token opaco não, você vai ter que codificar isso, tá? Você que vai ter que escrever a lógica com base no que você quer. Então, assim, maior complexidade com integração de sistemas terceiros também, tá? Mas isso também é um ponto que pode ou não ser maior complexidade, vai depender muito da implementação do sistema terceiro, da sua implementação e outros, tá? E aqui está um exemplo de um fluxo de um cliente, que pode ser um navegador, uma pessoa, um navegador, pode ser um microserviço chamando o outro, que ele precisa, então, gerar um token de acesso e depois chamar um serviço. Então, o que ele está fazendo aqui? Olha, mandou uma requisição, um login data, para esse auth service nosso aqui. Esse aqui é o nosso serviço de autenticação, que vai validar o login e ele vai gerar o token, beleza? Agora, ele vai precisar acessar esse any other service, qualquer outro serviço, ele precisa, então, ele quer obter o recurso, como eu falei para vocês, pode ser o exemplo lá das marcas de carros, eu quero obter, então, as marcas de carro, eu tenho esse token aqui. Esse cara que não valida token, ele não faz ideia da autenticação. A única coisa que ele faz é, mandei a requisição, a primeira coisa que ele vai fazer, antes de devolver esse recurso, ele vai fazer uma chamada aqui, para esse cara, uma chamada HTTP, um cliente HTTP, passa nesse token, o cara daí esse auth-service vai falar, olha, tá válido esse token, pode devolver a informação que a pessoa quer. E esse Any Other Service, então, vai devolver os dados aqui na resposta para esse cliente, beleza? Bom, pessoal, esse aqui é o exemplo de uma arquitetura stateful, tá? Isso aqui é extremamente utilizado, stateless também é bastante utilizado. Eu já trabalhei com essas duas arquiteturas várias vezes, tá? Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Já peguei sistemas em que essas duas foram combinadas, isso também acontece, tá? É muito comum quando você tem uma aplicação robusta, que às vezes ela é, sei lá, a aplicação que mais dá lucro para a empresa, só que daí você quer, o time vai querer quebrar essa aplicação em pequenos microserviços para facilitar ali, para modernizar a tecnologia, e entre outros motivos que a gente tem aí para quebrar uma aplicação monolita em microserviços, que é um trabalho muito complexo, demorado, é um trabalho que tem que ser feito muito minuciosamente, tá? Então, assim, é muito comum que esse sistema legado que a gente tem, que é gigantesco, esse monolito, ele já era uma autenticação stateful, e quando a gente começa a quebrar em microserviços, a gente vai começar a desenvolver ele numa arquitetura stateless. Só que essas arquiteturas, como a gente está quebrando uma arquitetura em outra, não é só uma arquitetura monolito microserviço, sim uma arquitetura stateful numa stateless. A gente acaba tendo uma combinação nessas duas. Tem como sim você fazer isso. Você gerar um token principal através de um serviço, que você converte para outro, e esse outro que às vezes ele era um token opaco, que em algum serviço se tornou um JWT, e nesse mesmo serviço ele começa a distribuir esses JWTs entre os microserviços. Então você já combinou essas duas arquiteturas. É possível acontecer, como eu falei para vocês até no vídeo anterior. Não existe jeito certo, existe o jeito que é mais recomendado conforme autores, conforme estudos, porém, assim, não existe um jeito que esse é o jeito correto, esse é o jeito que é incorreto, tá? Depende muito de contexto, né? E que é questão de análise. Você tem aí você como desenvolvedor, você como analista, você tem que pensar, esse cenário que eu estou fazendo, qual que seria a melhor abordagem em relação à escalabilidade, segurança, o que você está prezando mais nesse momento? Estou prezando mais por segurança, estou prezando mais por escalabilidade, estou prezando mais por performance, todos esses pontos contam porque infelizmente, no mundo real, a gente não consegue ter todos esses pontos no máximo, tá? Sempre vai ter um que vai se sobressair, que é geralmente onde a gente vai optar ali para a escolha da melhor abordagem. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Agora, no último vídeo, eu só vou fazer o comparativo de quando utilizar essas aplicações e também vou rodar o projeto, conforme eu falei lá no primeiro vídeo, para a gente ver isso aqui, de fato, funcionando uma coisa real mesmo, não uma coisa mais palpável, não só na teoria. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.